Bom dia, querido. Aproveitando que a gente conversou um pouquinho sobre os apoios, né, que o Lula vem recebendo de personalidades influentes no Brasil, eu queria falar um pouquinho sobre essas recentes mudanças no marketing político. Então, o uso intenso de redes sociais, acho que especialmente a partir de 2018, os memes, né, que acabam viralizando e acabam sendo propaganda política também. Mas a minha pergunta especialmente é sobre esse apoio de personalidades, de artistas, cantores, atores e atrizes. A gente viu a Bruna Marquezine, por exemplo, a Anitta e por aí vai. Até mesmo em shows, né, em grandes festivais. Qual que é o impacto desse posicionamento no cenário eleitoral? Ajuda muito na formação dessa onda que todos estão com Lula, você entendeu? Aquelas pessoas que têm influência estão com Lula. Eu acho que isso vale para outras campanhas também. Quer dizer, existe nesse momento em que a candidatura começa a se consolidar numa onda de crescimento, todas essas personalidades servem como, estão assinando embaixo, estão endossando, né? Quer dizer, todos estão endossando a eleição de um ladrão, então isso acaba sendo o tiro volta contra o Bolsonaro, porque não é possível, né? O Papa está do lado do Lula, o Joaquim Barbosa está do lado do Lula, a Bruna Marquezine está do lado do Lula, os artistas estão do lado do Lula, não é só o meu vizinho que está do lado do Lula, né? Não é só a minha filha, né? Não é só o meu pai. Existe isso tudo ajuda nessa reta final e mexe fundamentalmente com a parcela de indecisos, que será decisiva nessa parte final, né? Então, a rede social, a cada ano que passa, é importante, a cada eleição ela se torna mais importante, mas mais do que isso, a televisão continua tendo uma importância fundamental, não na política, na vida das pessoas. Está aí a novela Pantanal. Né? Quer dizer que o povão assiste televisão. Entendeu? E o povinho aqui também, viu, Chico? Eu tô novela fantástica, inclusive, todo dia. Até eu vejo Pantanal. Então, eu digo assim, que apesar da crescente importância da rede social, a gente diga que o povão brasileiro ainda... você tem um comercial no intervalo da novela Pantanal, não tem rede social que supere isso, né? E eu costumo dizer, né, o dia que as empresas privadas colocarem mais dinheiro na rede social do que elas colocam na televisão, eu vou concordar que então a política tem que fazer o mesmo, né? Eu acho que, claro que é inegável a influência das redes, né? O PT, por exemplo, esse ano, essa eleição teve um comportamento diferente com as redes do que teve em 2018, né? Mas, vou dar um exemplo para você, na eleição de governador do estado, o Garcia entre os grandes candidatos, era o último colocado aqui em São Paulo. E como é que ele está subindo? Tendo possibilidade, talvez, de superar o Tarcísio, né? E chegar ao segundo turno com o Haddad. É pelo tempo de televisão, ele tem o maior tempo de televisão. A atuação dele em rede social, para mim, é pífia, né? Então, eu acho que é um conjunto. Você não pode desconhecer as duas coisas. Você não pode desconhecer a rede social, que pega uma parcela de público, e você não pode desconhecer a parcela de público da TV, né? Então, eu vejo que, por exemplo, na campanha do Boulos, que foi a última que eu fiz aqui, fui para a prefeitura, no segundo turno, quando a gente teve 8 programas de TV, no segundo turno, que o segundo turno na eleição passada foi menor por causa da Covid, com 8 programas de TV, e com comerciais de TV durante esses 8 dias, nós pulamos de 20% para 40%. E o crescimento foi muito grande na periferia. Itaquera, Guaianazes, Campo Limpo, onde o povão tem mais acesso, né? O povão... E eu tenho que pensar, né? O povo brasileiro está numa situação tão difícil, não tem dinheiro nem para... Muita gente não tem dinheiro para comprar nem a pele do frango, nem o osso do frango, quanto mais pagar a internet ilimitada no seu celular, né? Então, a televisão ainda continua sendo um fator importante.